إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. أوصيكم نفسي بتقوى الله جل وعلا، فاز المتقون بتقواه. قوله جل سبحانه: إن للمتقين مفازا. Naam, caros irmãos, de certo, continuamos com a criação dos jinnes e os seres humanos quanto à obrigação da adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Dissemos que dentre os alimos não foram muito divergentes o assunto concernente aos jinnes, se terão o Jannah e o Jahannam. A maior parte deles foram de consenso de que serão julgados. Dentre eles existirão os que terão o Jannah e existirão os que terão o Jahannam, assim como os seres humanos, evidenciando o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui fomos citar as palavras do Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah no Majmu' al-Fatawa, no seu 13º volume desse Majmu' al-Fatawa, nas folhas 86 até 87. O Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alayhi evidenciava por via do livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse: wa anna minna as-salihuna wa minna duna dhalika kunna tara'iqa qidada, wa anna minna al-muslimuna wa minna al-qasituna faman aslam fa ulaika taharraw rashada. Diziam os jinnes, quando saíram daquele encontro que tiveram com Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, quando estavam sendo informados, segundo como sabemos sobre o Coran: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Allah Jalla wa Ala subhanahu wa ta'ala dizia ao profeta sallallahu alaihi wa alihi, o nosso profeta, de que diga: Uhiya ilayya, fui-me revelado, fui enviado, Allah enviou para mim um grupo de jinnes, em que vieram diante de mim e escutaram o Coran. Qur'anan ajaba, inna sami'na Qur'anan ajaba, que os jinnes diziam para o grupo deles, quando foram encontrar com o grupo deles, que na verdade inna sami'na, nós ouvimos atentamente Qur'anan, significa leitura, porque a palavra Qur'an chama-se masdarun. Masdar significa infinitivo. O infinitivo no árabe tem três vertentes, mas aqui a palavra Qur'an é masdar, é infinitivo. Qira'atan também é infinitivo. Então nós ouvimos uma leitura admirável. Yahdi ila rushdi, essa leitura admirável guia para a retidão. Yahdi ila rushdi, essa leitura admirável é um guia para a retidão. Essa era a mensagem dos jinnes que apareceram a conversar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e foram para o seu povo, a demonstrar o seu povo, a advertir o seu povo. E onde a advertência sempre é para levar a pessoa do mal para o bem. Tudo que se adverte
tudo que se adverte, tira-se do mal para o bem. Tira-se do mau caminho para o bom caminho. Chama-se advertência. E se é que os djinns foram advertindo o seu povo, significa que dentre eles tem os muçulmanos, dentre eles tem os descrentes, os não muçulmanos. O Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala alayhi, evidencia os seus dizeres com base nos versículos de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse: فَفِيهِمُ الْكُفَّارُ. Dentre os djinns existem os descrentes. Dentre os djinns, enquanto alguém hoje desinforma, diz de que não tem nenhum djinn crente. Todos os djinns são descrentes. Significa, discorda com o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Os djinns dizem no Corão sobre o djinn: وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. Dentre nós existem os virtuosos e existem os não virtuosos. Nós sempre fomos de caminhos diferentes, fomos de seitas diferentes, fomos de crenças diferentes. وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِتُونَ. Dentre nós existem submissos, dentre nós existem não submissos, insolentes, transgressores, descrentes. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. Quem se submeter a Allah, esse seguiu o caminho da retidão. Palavras essas de djinns. Como Allah Jalla wa Ala diz: وَأَمَّا الْقَاسِتُونَ فَقَالُوا جَهَنَّمَ حَطَبًا. Na verdade, os descrentes, os insolentes, os transgressores, os desobedientes às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, a unicidade do monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala, serão a lenha infernal, serão a lenha do fogo do inferno. Palavras de djinns. E hoje, são palavras que estão no Corão, livro lúcido de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah transporta essas palavras, testemunho de djinns. Esse é um testemunho que djinns faziam para os seus amigos djinns, mesmas criaturas como eles, de que nós ouvimos o Corão, ouvimos palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e nós acreditamos. E nós acreditamos que se é que dentre nós existem muçulmanos e não muçulmanos, descrentes e crentes, crentes e descrentes, insolentes e solentes. Agora, hoje alguém diz: todo djinn é kafir, todo djinn é shaitão. Shaitão, que significa diabo, não é nome de alguém, é um atributo, é uma qualidade, é uma alcunha, em que é alcunhado a uma criatura. Que criatura? Dentre as criaturas que foram criadas para adorar, que é o ser humano e o djinn. Todo djinn pode ser crente, todo djinn pode ser descrente. É como todo ser humano pode ser. Quando digo pode, por probabilidade, é possível que seja crente, todo ser humano também é possível que seja descrente. Agora, atribuir descrença aos djinns, todos eles são descrentes, é injustiça, é zulma, no Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah diz no Corão: وَأَنْ تَقُولُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. E vocês falarem assunto de Allah o que vocês não sabem. وَأَنْ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ. E vocês falarem assunto de Allah o que vocês não sabem, vocês não compreendem, desinformam o Corão, vocês contradizem o Corão, vocês se desentendem, vocês entram em contraste com o próprio Corão, livro de Allah, revelação que apareceu para o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso, caros irmãos, não é verdade. Dentre os djinns existem crentes, dentre os djinns existem descrentes, dentre os djinns existem muçulmanos, dentre os djinns existem os não muçulmanos, dentre os djinns existem obedientes, dentre os djinns existem os não obedientes, desobedientes, dentre os djinns existem os ateus, que não advogam nenhuma religião, nenhuma crença, nem satânica nem nada, só são ateus. Dentre os djinns existem médicos, especialistas, pedreiros, enfermeiros, médicos, existem.
Dentro dos jinnes existem shaitanes, diabos. Existem cáfires dentro dos jinnes. Assim como também são nos seres humanos também, essas classes. Isso o Corão nos explica, o Hadith nos explica. Os grandes sheikhs da antiguidade, do século VII, do século VIII, islâmico, também nos explicam. O importante, caros irmãos, é acompanhar o conhecimento, é estudar. E se não sabe, então procura saber. Isso é que é importante para um muçulmano. Não criar desinformação na sociedade muçulmana. Então, caros irmãos, dizia nesse livro o imam, o Sheikh Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, فَفِيهِمُ الْكُفَّارُ وَالْفُسَّاقُ وَالْعُصَاةُ. Existem dentre os jinnes os descrentes, existem dentre eles os jinnes os transgressores, tanto como também existem os desobedientes. Al-Kuffar, que é kafir, é o plural de kafir, descrentes. Wal-Fusaq, é o plural de fasiqun, transgressor. Wal-Usatu, é o plural de asi, que é desobedientes. Dentre os jinnes. Agora, para o inverso. Wafafihim, dentre eles, significa também, dentre eles, vamos no inverso, também dentre eles também existem crentes. Quando se diz dentre eles, tem que reparar o inverso. Aqui o Sheikh menciona o verso no seu sentido parente, mas tem no seu sentido inverso. Existem dentre eles também crentes, obedientes, muçulmanos, também existem. Vamos prosseguir. Diz: وَفِيهِمْ مَنْ فِيهِ عِبَادَةٌ وَدِينٌ. عِبَادَةٌ وَدِينٌ. Dentre eles, وَفِيهِمْ مَنْ فِيهِ. Existem dentre eles quem adora, quem tem dini dele. Não disse religiosidade. Aqui não está falando de quem é muçulmano. Quem tem a sua crença, quem adora aquilo que ele adora, sua divindade, fora de ser muçulmano. Adorações diferentes. Como ele está traduzindo o Corão, o Sheikh está traduzindo o Corão. Diz como o Corão diz: وَمِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. Dentre nós, o Corão diz, dentre nós, os jinnes diziam, dentre nós existem os virtuosos e existem fora dos virtuosos. Fomos de caminhos diferentes, significa ideologias diferentes, crenças diferentes, religiosidades diferentes. Diz: بنوع من قلة العلم كما في الإنس. Do tipo, em função da insuficiência do conhecimento. كما في الإنس. Do mesmo modo como acontece nos seres humanos. Depois diz: وكل نوع من الجن يميل إلى نظره من الإنس. Cada tipo de jinne, cada tipo. Porque jinnes também estão também em grupos, estão também em etnias, estão também em raças, estão também em etnias e partes diferentes de jinnes. Há os que vivem no mar, há os que vivem nas rochas, nas pedras, nas montanhas, há os que vivem no seio dos humanos, nos mercados, aonde. São tipos diferentes, partes diferentes dos jinnes. E Allah diz no Corão para os seres humanos: Ya ayyuhan nasu, ó humanidade, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ó humanidade, nós criamos vocês partindo do único masculino e único feminino. Aí refere ao nosso pai Adam alayhi salam, e a nossa mãe Hawa, que é a Eva alayhi salam. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا. E nós dotamos a vocês, fizemos de vós, shu'uban, partes diferentes do mundo. Tem Etiópia, tem Mauritânia, tem Tunísia, tem Inglaterra, tem América, não sei o que, Moçambique. São partes do mundo diferente. São países que compõem um mundo completo. Diz, e tribos diferentes também. Lita'arafu, só para uma simples distinção.
Innama akramakum inda Allahi atqakum. Na verdade, a coisa mais real. Innama akramakum inda Allah. De certo, dentre vocês, o mais honrado, o mais prestigiado perante Allah, atqakum, é o mais temente dentre vocês. Significa a categoria, o prestígio e o privilégio de alguém não se baseia em função da sua classe social, em função da sua classe financeira e econômica, não, ou estudantil, acadêmica, não, da ciência, não. É aquele que mais teme a Allah. Este é o mais forte, é o mais honrado perante Allah subhanahu wa ta'ala. Também, como também nos djinns, também é o mesmo assim. Eles estão em partes e etnias diferentes. Caros irmãos, disse cada ser, cada djinn, cada tipo de djinn, com o seu grupo, yamilu ila nadhirihi, ele vai aproxima-se, alia-se com o seu aliado, min al-insi, o ser humano. Significa o quê? Existem djinns, uma tribo de djinns, que podem gostar de uma família, de ser humanos, um clã de ser humanos. O gostar pode ser por religiosidade islâmica, serem seus companheiros, gostarem deles, ou gostar por religiosidade não islâmica, adoração satânica, da Illuminati, do Shaitan, ou curanderismo, uma coisa parecida, mas tem seus aliados, dos seres humanos. Significa, todo djinn está ligado com o ser humano. Todo djinn está ligado com o ser humano. Ou o ser humano consciente está de que tem um djinn, ou está inconsciente de que tem um djinn, mas saber de que ele é acompanhado, as suas obras, os seus trabalhos, se forem de acordo com o Islã e a Sunna, tem um grupo de djinn também que lhe gostam. Se os seus trabalhos forem de acordo com o ateísmo, também tem um grupo de djinn também que lhe gostam. Se o seu trabalho de ser humano está ligado com o satanismo, ou ligado com o iluminismo, ou ligado com o obscurantismo, ou o curanderismo, também tem um grupo de djinn também que lhe gostam. Significado do Sheikh falar que é isso. Depois, o Sheikh diz, فَالْيَهُودُ مَعَ الْيَهُودِ فَالْيَهُودُ مَعَ الْيَهُودِ. Os djinns judeus estão na companhia de muçulmanos judeus. Os djinns judeus estão na companhia de muçulmanos judeus. وَالنَّصَارَ مَعَ النَّصَارَ. Os djinns nazarenos, católicos, djinns católicos, estão na companhia de seres humanos católicos. وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ. Os djinns muçulmanos, submissos às ordens de Allah, estão na companhia de muçulmanos também, de seres humanos submissos. Significa o que é isso? Pode ser que aqueles judeus seres humanos partilhem a sua religiosidade com os djinns inconscientemente ou conscientemente. Vou dar um exemplo do ladrão. O ladrão, quando vai roubar e se tornar aquele roubo como se fosse sua atividade diária e ter flexibilidade nas suas roubalheiras, diz, mas aquele malandro, como sabe roubar? É porque tem apoio de djinns descrentes. É porque tem apoio de djinns descrentes. Se o ladrão começou pouco e depois tornou mais perito na roubalheira, tomou mais perícia na roubalheira, saber de que este tem um apoio invisível, que é o djinn, Shaitan. Se a pessoa que bebe começou com um copo, depois tornou crônico, não consegue ficar sem beber, saber de que tem mais um copo, que ele é incentivado com djinn. É escrupulado. Agora, tem que saber de que existem ladrões que ainda para aperfeiçoar mais o seu trabalho de roubalheira, de roubos, até vai no curandeiro para conseguir roubar bem.
O curandeiro lhe entrega um djinni que ajuda a entrar numa casa onde é difícil de entrar. Como é que entrou? É através de djinni que lhe ajudou a entrar. E isso é o que o Sheikh está a explicar aqui. Então, caros irmãos, o Sheikh continua a dizer: "Wal muslimuna ma'al muslimina." Jinnis muçulmanos estão na companhia de seres humanos muçulmanos submissos. É por isso há de ver muçulmano que teme Allah, que respeita a Constituição de Allah subhanahu wa ta'ala, pode não ser ao pé da letra, mas porque é ser humano. Há coisas que são fáceis para ele na sua vida. Por que são fáceis para ele na sua vida? Porque Allah manda criaturas sua tropa, como Allah diz no Coran. Wallahu junudu samawati wal ardi. Allah é pertencente, ele tem tropas nos céus e tropas na terra. E essas tropas que Allah subhanahu wa ta'ala tem, ele incumbiu de várias tarefas. E por isso o ser humano obediente às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, é fácil em que alguns assuntos passam muito rápido e diz: alhamdulillah, Allah me ajudou. Allah te ajudou sim, porque Allah subhanahu wa ta'ala mandou, incumbiu certas criaturas invisíveis de ajudarem a você. Essas são djinnis crentes. Eu disse aqui: "Wal muslimun ma'al muslimina." Porque não é possível, seria inconcebível que djinni muçulmano crente desgostasse e não ajudasse a um muçulmano ser humano. Seria inconcebível, porque são criaturas de Allah, crentes, que devem também amar os seres humanos, muçulmanos crentes, obedientes às ordens de Allah, como eles também obedecem. Portanto, caros irmãos, disse: "Wal fusaqu ma'al fusaq." Jinnis transgressores estão na companhia de seres humanos também transgressores. Significa, quando o ser humano é muito bêbado, também é acompanhado também com jinnis bêbados. Com jinnis bêbados. Wa ahlul jahl wal bid'ah. Jinnis ignorantes. Os jinnis ignorantes, que não sabem, não têm conhecimento do dini, do Islã, wal bid'ah, e jinnis ahlul bid'ah, inovadores, também estão na companhia dos seres humanos ignorantes e inovadores. É por isso que você deve ver, numa confusão, desentendimento, os ignorantes com muita força, com muita guerra, estão sendo apoiados com jinnis também ignorantes de bid'ah. Portanto, caros irmãos, inshallah ta'ala, é mais ou menos para podermos compreender o mundo espiritual, em que é um mundo muito complexo. Não se pode traduzir o mundo espiritual de uma maneira assim aparente, como você imagina. Não, é uma coisa muito complexa.